Irônicos, tudo bom com vocês? Meu nome é Douglas Sena, esse é o canal Nós Somos Irônicos. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio especial da All Stars 14. Episódio hoje, domingo, episódio esse na qual a gente vai conversar sobre o próximo método de votação, a oitava dinâmica no geral e a segunda dinâmica dentro dessa segunda etapa da All Stars 14. Mas antes da gente conversar, bora se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos de vocês, pega o link maravilhoso, bota lá nos status, compartilha pra geral pra gente poder aumentar a família dos irônicos. Quero agradecer ao número de visualizações em cima desses vídeos do All Stars 14. Tá bem. Se a gente for analisar que é um reality virtual que deveria ter 14 visualizações, porque interessa mesmo o reality para os 14 participantes que estão, né? E tá tendo ali em torno de 30, 40, é sinal que outras mais pessoas de fato estão assistindo e fico muito feliz por isso. Lembrando vocês que All Stars 14 não tem um horário fixo de postagem de vídeos aqui no canal, porque é a primeira vez que a gente está fazendo enquanto o reality está acontecendo. Né? As outras edições foram gravados os vídeos depois que tudo já tinha acabado. Então, obviamente, era muito mais fácil cravar um horário fixo para vídeo, porque já estava tudo gravado, poderia editar tudo bonitinho, gravar todos os vídeos. Agora não, agora tem que gravar, editar e postar. Então, às vezes, o horário fica muito. Não tem como combinar um horário fixo com vocês. O único horário fixo que vai ter é amanhã, 8h30 da noite, ao vivo, a eliminação. Mas eu consigo fixar um horário porque é ao vivo. Eu não preciso editar e gravar nada, eu vou estar ao vivo aqui. Então eu consigo combinar um horário fixo com vocês sobre a eliminação. Mas antes dessa eliminação ocorrer, eles precisam votar em mais um método de votação. Método de votação esse que não é tão difícil, tá? Se a gente for correlacionar com os demais métodos de votação, é um método até tranquilo de ser votado, é um método que não tem tanta dificuldade. Não, obviamente tem a sua dificuldade, mas não é tanto. E olha o nome do maravilhoso desse método de votação. Se você já leu na descrição, você leu Demônios. Cara, tem nome melhor do que um método de votação com esse nome? Olha todo o carinho que a gente tem com os nomes dos nossos métodos de votação. Hein, não é mesmo? Bom, essa semana a gente teve muitos acontecimentos. A gente teve a desistência da Ana, que acabou tornando top 14 no top 13. E eu falei que o primeiro método de votação nessa segunda rodada não tinha eliminação. Até parece que eu já estava prevendo que alguém ia desistir, né? Mas acabou desistindo, mas segue normal o nosso cronograma. Agora, depois desse método de votação que é o Demônios, a gente tem a primeira eliminação, né? É interessante a gente atualizar a planilha aqui para vocês. Lembrando que... deixa eu arrumar aqui bonitinho, ó. Pronto. Lembrando vocês que Clarice, a nossa 13ª colocada, Cauã, nosso 12º colocado, Lucas Marcondes, nosso 11º colocado, e Ramon, nosso 10º colocado, estão nesse grupo de risco, o grupo de alerta. Eles precisam ficar com um pouquinho mais de atenção em relação ao jogo, porque a probabilidade de um deles ser eliminado é muito maior, né? Isso não significa que quem está acima do nono lugar não vai ser eliminado. Não, depende muito. Se não votar no método de votação, se votar muito ruim, se de fato não conseguir absorver as informações referente ao método e votar muito pouco, logicamente que depende muito. Mas o que a gente pode fazer hoje é se basear em números. A gente se baseia em números para criar uma teoria, né, e essa teoria ela é baseada nos números. Logicamente que existe uma probabilidade muito maior quando a gente se baseia nos números do que simplesmente se basear em teorias de conspiração. A probabilidade da Clarice ser eliminada por atualmente estar em último lugar, ela é muito maior do que do Renison, que está em primeiro lugar. Isso é muito visível para todo mundo, né? Então, por isso que eu falo, Ramon, Lucas Marcondes, Cauã e Clarice, vocês que estão nessa zona vermelha, zona de risco, zona de possível eliminação, vocês de fato têm que focar bastante nesse método de votação.
justamente para que na próxima atualização, que vai ser amanhã ao vivo, vocês consigam sair dessa zona de risco e até mais confortável para vocês, porque deve ser uma pressão muito grande estar nessa zona de risco diariamente e sempre tem que estar correndo atrás para conseguir se safar, e vai chegar um momento que não adianta que vai ser eliminado. Então é até bom para vocês conseguirem votar bastante, treinem o quanto vocês conseguirem treinar para que vocês de fato consigam um bom resultado. Não necessariamente para conseguir o winner, lógico, se conseguir melhor ainda, mas se não conseguir, pelo menos se safou, tá um pouco mais tranquilo, vai subir um pouco mais na tabela, né? Então, nesse momento a gente tem o Renison em primeiro lugar, Thaísa em segundo, Daniel em terceiro e Douglas em quarto. Se a grande final fosse hoje, esses estariam na grande final. Anderson, Caio, Castle, Felipe e Matheus estão ali na zona amarela, que é a zona que precisa ter um pouquinho mais de atenção, mas não tá tão ruim assim na dinâmica. Depois vem Ramon, Lucas Marcondes, Cauã e Clarice, que estão na zona vermelha, que precisam ter um pouquinho mais de atenção. Eu, na verdade, coloquei ali uma cor vinho, um roxo, claro que eu não coloquei vermelho, porque vermelho deixa o olho da gente com uma cor muito forte, sabe? Não sei explicar, mas é isso. Acho que o que merece destaque é Anderson, conseguiu subir bem na posição, conseguiu subir bem, né, crescer bastante na classificação geral. Anderson também, Felipe e Matheus conseguem um destaque muito grande. Lembrando que eles foram eliminados da competição na primeira etapa, voltaram na repescagem e eles estão numa posição muito boa, inclusive estão na frente de participantes que nem na repescagem foram. Isso é um destaque muito grande também. Destaque também para o Renison, que conseguiu se manter aí em primeiro lugar. Thaísa, que teve uma crescente na competição. Daniel Alan, que também vem crescendo bastante nessa temporada. Ramon tá me preocupando muito. Ramon, que foi quase finalista do All Stars 12, hoje está em 10º lugar. Eu acredito que ele até possa estar um pouco tranquilo, porque ele está conseguindo fazer o arroz com feijão dele muito bem feito, isso é visível ali na questão dos resultados, mas vai chegar um momento que vai ter 10 pessoas na competição, aí ele vai ficar em último lugar. Então ele precisa começar a melhorar os números dele agora, para quando chegar no top 10, ele não está no top 10, ele está no top 5. Né? Então isso que é o melhor. Bom, agora a gente vai ver um vídeo que vai resumir para você como que se vota no demônio, certo? Dá uma olhada. Undercover on the beach, you're twerking. Georgie. Gente, não é tão difícil assim.
Como eu falei, todo o método de votação ele tem o seu grau de dificuldade. Todos vão ter, tá? Todos vão ter o seu grau de dificuldade. Mas eu acho que não é tão difícil assim. O grande problema é você ter que encaminhar a imagem. Tem que ficar encaminhando a imagem. Logicamente que a imagem ela vai ficar salva lá na questão da transferência. Então, só você cria na transferência. Qualquer teclado tem, até um próprio teclado do celular tem a questão da transferência. Talvez isso possa facilitar um pouco o envio da imagem, né? Mas tem que mandar a imagem, marcar a imagem com o número. Então, na verdade, são dois processos que você precisa, né? Para que seja validado um voto, você precisa mandar a imagem e marcar a figurinha com o número 1. Mandar a imagem, marcar a figurinha com o número 2. Mandar a imagem, marcar a figurinha com o número 3. Mandar a imagem, marcar a figurinha com o número 4. Mandar a imagem com o número 5 e assim sucessivamente. Lembrando vocês que assim que mandar a figurinha e for, por exemplo, o número 10, você é obrigado necessariamente a marcar a figurinha com o número 1 e depois largar sozinho o número 0. Depois mandar a imagem, marcar com o número 1 e mandar o número 1 sozinho para completar o 11. E assim sucessivamente. Certo? Eles têm, a partir desse momento que esse vídeo foi liberado, que esse vídeo foi postado, eles têm desde esse momento até amanhã às 19 horas para votar nesse método. Um pouquinho menos de 24 horas, mas eles têm até às 19 horas para votar nesse método de votação. Lembrando vocês que durante o período da tarde, o período do dia até às 19 horas, tem que ser postado um vídeo em relação ao método de votação e a gente conversando um pouco mais sobre o método de votação, certo? Então pode ser que o ao vivo acabe se atrasando se um ou outro participante acabar deixando de votar muito em cima do laço, certo, meu povo? O vídeo em relação a Survivor, que é o novo método que entrou nessa segunda etapa, que também vai ser usado somente na grande final, teve a votação do primeiro Survivor, está lá aqui no YouTube, então dá uma olhadinha se você não deu ainda, certo? E tem a continuação do Survivor a partir de amanhã ao vivo, eles vão ganhar novas pontuações na classificação deles e vão ter que doar novamente em relação ao Survivor, certo? Mais uma vez, não se esqueça de deixar o comentário de vocês, se inscrever no canal, deixar o like, que é muito importante. Pega o link, bota lá nos status, vai me ajudar muito, muito, muito em relação a isso, certo? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.